Hoje é terça-feira, você já sabe, terça é dia. Opinião sem medo, com Ricardo Katzmann. Ricardo tá aqui com a gente no Opinião Sem Medo e a gente, inclusive, debatendo até o tema do turismo também, porque... E aí a gente falando sobre tudo isso e, claro, trazendo você pra roda, trazendo você pra conversa. Ricardo, bom dia pra você, viu? Bom dia, Carol. Bom dia, Joãozinho. Bom dia também para todos os nossos teleweb amigos e amigas ouvintes. Ô, Joãozinho, se você tivesse registrado direitos autorais disso aí, você ia ganhar uma grana danada, cara. Porque eu, Paulo, todo mundo agora fica falando teleweb amigos e amigas ouvintes. Isso aí foi inventado pelo João. Carol, à disposição. Vamos conversar sobre o que vocês quiserem. Vamos conversar sobre os eventos de ontem envolvendo o presidente Bolsonaro, né? Ele foi indiciado pela Polícia Federal, todo mundo sabe. Mas se quiser também continuar nessa ter esse papo aí de turismo em Barcelona, tô dentro. A gente vai falar primeiro aqui sobre o inquérito que apura esse desvio de joias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo, tema que a gente já anunciou aqui, mas no final, se quiser palpitar também sobre Barcelona, você tem seu espaço, tá garantido. Boa. Que esse tema, o pessoal aqui tá engajado, viu? Todo mundo mandando opinião, é um tema polêmico. Pois é, eu tava ouvindo vocês aqui antes de entrar no estúdio, doido pra invadir aqui já e também dar meu pitaco a respeito. No final a gente traz a opinião também, mas vamos pro tema que a gente já anunciou, já fizemos esse compromisso com nossos queridos ouvintes aqui hoje no Central 98. Opinião sem medo e, claro, a gente está falando aí dessa investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o que mais a gente vê é aquela divisão nas redes sociais, há quem defenda, há quem critique. E aí, que pé estamos, Ricardo? Vamos lá. E aí que é interessante, né? Como é que o padrão se repete, né? Como o modus operandi se repete. Tanto do político envolvido, do grupo mais íntimo desse político envolvido, como seus torcedores também, né? Como as torcidas organizadas. Porque o que me chama a atenção, a gente vai entrar em detalhes a respeito do caso aqui, Carol e João, mas me chama muito a atenção o comportamento do presidente Bolsonaro, do filho dele, Eduardo Bolsonaro, ontem em entrevista, e dos bolsonaristas nas redes sociais, como é exatamente igual o que a gente observou à época do Lula, do seu círculo mais íntimo, e também dos petistas, né? A época do Mensalão, mas principalmente do Petrolão. E sabe por quê, João? Por quê? Porque é impressionante, né? O fato existe, a realidade, ela não tem como você mudar, né? No caso especificamente das joias e dos objetos que foram subtraídos e depois devolvidos do patrimônio da União, não tem como você negar os fatos. Isso ocorreu, isso é documentado, isso é provado e nem os próprios envolvidos negam. Mas ao invés de se deparar com a situação e aí, no campo da realidade, contradizer a situação, olha, não foi bem assim ou foi bem assado, não simplesmente tergiversa, sai do assunto. Do mesmo modo, como eu disse, que o Lula fazia lá com o Mensalão, como os petistas faziam com o Mensalão. Eu vou dar um exemplo prático do que eu vi ontem e me chamou bastante a atenção. Em uma entrevista, se eu não me engano, à CNN, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele foi indagado diretamente pela jornalista da declaração do general João, não é de qualquer um não, e general que fazia parte do círculo íntimo do presidente Bolsonaro, o general Mauro Lourena, na verdade, Cid, pai do Mauro Cid, que declarou que depois que entregou 60 e tantos mil dólares em dinheiro nos Estados Unidos, diretamente ao presidente Bolsonaro, dinheiro esse é fruto da venda ilegal daquelas joias, né, que foram subtraídas. Esse fato ocorreu, o cara testemunhou, o cara entregou. Não é como que eles gostam de dizer, um petista, um comunista, um socialista, não. Era alguém de íntima confiança, assim como o Antônio Palocci, à época, fez com Lula, com a planilha Amigos, né? Ele entregou tudo. E aí, ao invés do Eduardo Bolsonaro dizer, olha, não ocorreu, mas o dinheiro era fruto de uma outra história, não. Ele não responde aquilo e vem falar do STF, vem falar do Xandão, vem falar de outros assuntos para não enfrentar o tema. De igual sorte, o presidente Bolsonaro ontem, na tal da CEPAC, né, o congresso que eles estão tendo lá, do pessoal de direita, lá em Santa Catarina, ele está dizendo o tempo todo o seguinte, olha, vocês já viram aí, a Polícia Federal antes estava dizendo que era coisa de 27 milhões, de 25 milhões, e agora isso aí não é mais, vai ter mais desmentido, porque na verdade não foram 25 milhões, mas o valor são 6,8 milhões, quase 7 milhões, como se este valor, né, modificasse a realidade. Gente, na esfera criminal, há o que os operadores do direito chamam de atenuantes e de agravantes.
Talvez, só talvez, eu não sou advogado, não entendo patavinas disso, talvez o valor inferior aos 25 milhões, sendo 7 milhões, sirva como atenuante. Talvez o fato de ter devolvido, né, ter recomprado algumas peças e devolvido outras ao patrimônio da União, talvez isso seja atenuante também na hora de um processo, se é que a Procuradoria-Geral da República irá aceitar a denúncia, irá levar ao Supremo, que também vai ter que aceitar a denúncia. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso, gente, pode ser atenuante ou agravante, assim como era também no caso do mensalão, mas do petrolão, mas jamais, né, ser da forma que eles encaram, fingindo que nada aconteceu ou discutindo outros assuntos adjacentes para não enfrentar o tema. O Ricardo, você fala então em um mesmo modus operandi, né? Quando a gente analisa essa conduta, por exemplo, do Bolsonaro, dos bolsonaristas, e do Lula e dos petistas. E aí, na sua opinião, que é sem medo mesmo, isso seria até uma estratégia, sabendo que as pessoas, os cidadãos, se comportam dessa forma diante dos fatos? É óbvio que é uma estratégia. Agora, Carol, o que eu me pergunto é se de fato essas pessoas, eu estou falando o eleitorado de modo geral, né, ou os militantes, independentemente se são militantes à esquerda, à direita, de Lula, de Bolsonaro, pouco importa o político. Eu fico me perguntando se de fato, sabe, João, eles acreditam, se essas pessoas acreditam naquilo que falam, ou é simplesmente uma maneira de não também enfrentar o problema e se manter dentro da bolha. Porque, vamos combinar uma coisa, alguém que esteja ciente do noticiário, alguém que tenha compreendido o caso, ele repetir esse bordão, né, esses chavões, ô presidente, as joias foram suprimidas ou não do patrimônio? Não, à época me diziam que eu podia ou não. Não, sim ou não, foram ou não. Ele tem que enfrentar o tema. Essas pessoas, elas também sabem disso. E no momento em que elas se recusam a debater ou a enfrentar o tema e repetem bordões, eu me pergunto se de fato é ignorância, se de fato é método. Eu tenho uma suspeita, é método. Eles também não querem enfrentar o problema para não ter que admitir que os seus políticos de estimação também cometem desvios. O presidente Lula gosta muito de falar em erros quando se trata de crime. Eu não. Eu chamo porco de porco, cachorro de cachorro, tomada de tomada. Né? Pessoa que comete crime é criminoso, não cometeu erro. Tudo aquilo que a gente viu à época do petrolão não foi erro. Não foi erro do Marcelo Odebrecht, não foi erro do Lula. Tudo aquilo foi crime, tudo aquilo foi investigado, tudo aquilo foi processado, tudo aquilo foi julgado. As pessoas foram condenadas e cumpriram pena. Se depois esses crimes, essas penas foram refeitas, né? Foram desfeitas pelo Supremo, é outra história, mas aquilo tudo aconteceu. A mesma coisa a gente observa agora. Se o presidente achava que podia ou não podia, se o presidente entendeu que aquilo era objeto pessoal e ele podia vender, é outra história. Agora, se ele entendeu que podia vender, uma coisa ele sabe. Se você vender qualquer objeto pessoal, primeiro que seu objeto for pessoal, ele tem que integrar ao seu patrimônio e tem que ser declarado à Receita. Isso ele sabe. E ele sabe também que se ele vender um objeto, ele tem que declarar a venda e recolher imposto sobre o ganho. E nada disso foi feito, ao contrário, foi tudo feito na surdina, em dinheiro vivo, para escapar de transação bancária. Gente, qualquer um que não enfrente esse tema e não coloque o dedo na ferida é intelectualmente desonesto. E, Ricardo, o que você pensa de agora em diante? O que pode acontecer? Ô, João, vai depender, como eu disse, da aceitação por parte da Procuradoria da denúncia feita pela Polícia Federal. Se a Procuradoria-Geral da República aceitar a denúncia e encaminhar ao Supremo, que também aceitar e levar adiante o processo, a situação do presidente é muito ruim. Eu acho que é pior ainda do que todas as outras que ele já enfrentou. Porque as provas materiais e as testemunhas, elas são tão patentes, são tão abundantes, que não tem como fugir, não tem como não ser condenado. Vamos lá, houve a supressão dos objetos das joias? Houve, nem ele nega. Houve a venda, e esse tipo de situação, essa supressão, é o que eles se chamam, é o que os advogados chamam de peculato, né? Você suprimiu uma propriedade, um bem público para si mesmo. Houve a venda dessas joias e houve a fuga do sistema bancário
para poder reverter em benefício do presidente, porque o que a polícia diz é que esse dinheiro foi usado para custear as despesas dele naquele período que ele ficou nos Estados Unidos. Houve, e isso ninguém nega, nem o próprio presidente, ao contrário, você tem um testemunho lá do general dizendo que entregou o dinheiro. E isso aí é lavagem de dinheiro. E há também a associação criminosa, quando 3 ou mais pessoas, né, quando 2 ou mais pessoas se unem para praticar, em tese, segundo a Polícia Federal, um crime. Isso ocorreu, tanto que foram denunciados, além do presidente, mais 10 pessoas. Então isso tudo é muito claro, não tem como você fugir. João, se o presidente, repito, se a Procuradoria aceitar a denúncia, levar ao Supremo e isso for tramitado esse processo lá, a pena máxima, as penas máximas somadas chegam até 25 anos de prisão. Vamos supor que os ministros sejam muito bonzinhos e derrubem isso para menos da metade, né, para 10, 12 anos. Ainda assim, ultrapassa os tais 8 anos de prisão, porque qualquer pena acima de 8 anos é em regime fechado. Ou seja, a situação do Bolsonaro é muito difícil. E aí, caso ele seja condenado, e vamos supor até que abaixo de 8 anos, tá? Que seja 6 anos, que seja em regime semiaberto, eu gostaria de fazer pergunta para essa turma ligada ao bolsonarismo. Não pode ter regime semiaberto, prendeu, tem que ser preso, tem que ser cadeia. Eu queria ver qual que vai ser a posição deles caso isso aconteça. Será que eles vão querer também que não exista regime semiaberto para o Bolsonaro? Ô, Ricardo, ainda tem outros inquéritos abertos, né, investigando o ex-presidente Bolsonaro, como o de 8 de janeiro. Você acha que isso pode também influenciar e ele pode complicar ainda mais a situação dele? Tem de 8 de janeiro, tem também das questões relativas às urnas eletrônicas, tem muita treta dele. Ô João, eu acho o seguinte, sabe, sinceramente, o Brasil ele está num momento, né, já vem enfrentando um momento político tão conturbado, e a Suprema Corte, infelizmente, ela também foi politizada de tal forma que é muito difícil a gente dizer o que influencia ou não influencia. Ou, João, né? Aí é uma observação minha, é um achismo meu, é uma ilação da minha parte. Eu acho que quanto mais treta, mais problema de político, de figurão na Suprema Corte, é melhor para os próprios ministros da Suprema Corte. Eles têm mais manobra política. E aí, João, a depender do governante de turno, hoje está o Lula, amanhã, por exemplo, daqui a 2 anos e pouco, a gente já vai ter um outro presidente no poder, vamos supor que seja lá o governador Tarcísio. Será que esses mesmos ministros, porque serão os mesmos, eles irão encarar todos esses fatos da mesma forma? Eu tendo a imaginar que não. Então, quanto mais confusão tiver lá, para eles é melhor, João, porque eles podem manobrar. Num crime, eles podem punir de uma forma mais severa, no outro eles podem aliviar, em algum outro eles podem não aceitar, em outro ainda podem absorver, compreende? Por isso que essa turma fica muito à vontade com essa polarização. Eles ganham muita margem de manobra. Tá aí, Ricardo Kertzmann, na Opinião Sem Medo dessa terça-feira, analisando esse inquérito, então, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa questão da venda das joias sauditas. É tema polêmico, a gente sempre trazendo aqui, Ricardo trazendo a opinião dele. Ricardo, para fechar, quer opinar sobre a questão do turismo também? A gente que discutia aqui no intervalo, a gente devia ter um intervalo 98, né? Que a gente fica aqui nos debates também sobre os principais temas. O pessoal tá opinando e a gente nessa questão aí. Como é que faz para equilibrar essa balança? Carol, tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim, não há solução fácil para problema difícil, né, para problema complexo. Se você analisar como todo, né, você tem realmente danos, né, diários para a população, para populações, não é só em Barcelona, não. Você tem outras cidades ao redor do mundo que convivem com esse tipo de situação. Ou agora, você tem que olhar também os ganhos. E eu tendo a imaginar que os ganhos são muito maiores. Uma cidade como Barcelona, vocês são novos, eu vou voltar lá para a Olimpíada de Barcelona, foi 94, 98. 90, Procura aí, me ajuda aí, porque a memória do velhinho aqui está difícil. Quando Barcelona se candidatou a promover a Olimpíada, a ideia justamente era essa, era promover a cidade para o mundo. E foi um dos cases, foi um caso muito 92. bem... 92. Isso. Foi um caso muito bem sucedido. Quando a gente fez isso aqui no Brasil, todo mundo lembrava, olha o que aconteceu com Barcelona. De lá para cá, Barcelona se inseriu verdadeiramente no contexto do turismo mundial, gente. Sim. E o que a cidade cresceu, o que a economia cresceu, o que a infraestrutura melhorou, o que o urbanismo da cidade ganhou, isso tudo foi muito benéfico. Essas pessoas que hoje reclamam, boa parte delas reclama com razão dos transtornos, tem que
que olhar o outro lado também. É sempre muito difícil você analisar o que é melhor, né? Eu sei o seguinte, ao mesmo tempo em que encareceu bastante a alimentação fora da cidade, o que encareceu bastante também a habitação no centro da cidade, o que ampliou os problemas de transporte do dia a dia de quem transita pela cidade, ao mesmo tempo teve muito ganho. Se é maior ou menor, eu tenho certeza que é maior. Agora, como a população local se dá com isso, gente, só eles sabem, né? A gente daqui não dá para poder opinar. Eu acho que nesse caso aí, Carol, o tal do lugar de fala é imprescindível, sabe? É isso que eu tento colocar aqui, respeitar, porque é difícil a gente falar. Isso vale até quando a gente discute questões aqui dentro da cidade, por exemplo. Eu vou te falar das áreas que, de repente, viram pontos gastronômicos em Belo Horizonte. A gente tem, por exemplo, a questão da Alberto Sintra, a questão da própria Sapucaí. A gente feliz com aquilo e os moradores ali do local falando, não, tá horrível. E aí é difícil a gente falar, não, eu vou lá, me divirto, vou pro bar, pro restaurante, volto pra minha casa e durmo em paz. Quem tá lidando com barulho lá são eles, né? O fato, Carol, é que todo mundo quer um monte de coisa boa, Sim. desde que não seja do lado da sua casa. É verdade. Ó, a gente continua com esse tema aí pra você, ouvinte, telespectador do Central 98, segunda edição. Continua participando. Ricardo, obrigada. Até, já tá desligando, tá com pressa. Até tá com pressa mesmo, esqueci. Obrigado Até eu. Boa que vem, semana até pra todo mundo. Beijos. Valeu. Beijo.